Muito bom dia, obrigado a todos que estão aqui. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a ideia do que aconteceu dentro da nossa introdução do uso clínico do PSMA dentro da nossa instituição. Depois o primeiro slide, por favor. Isso, muito obrigado. Então, basicamente, eu vou apresentar o cenário que a gente está discutindo. A gente tem muitos cenários para se discutir, mas o cenário aqui é de uma coisa bastante específica, que é uma instituição que trabalha voltada para diagnóstico, tratamento e pesquisa no câncer. É uma instituição conhecida de muitas pessoas, e que ela basicamente se dedica desde 1953, ou seja, 69 anos, a estudar, tratar e desenvolver conceitos e tratamentos eficientes de câncer, né? Há algum tempo nós desenvolvemos esse modelo de Cancer Center, onde todas as áreas relacionadas com uma determinada neoplasia estão dentro do mesmo teto, ou seja, a gente interage multidisciplinarmente, e dentro dessa organização do próximo Cancer Center, estamos divididos em centros de referência multidisciplinares, que são a cada grupo de neoplasia. Então, esses CRs começaram a se organizar em 2016, eles se dedicam à pesquisa, que são as reuniões de Tumor Board, de Research Board. Nós temos reuniões de discussão de casos clínicos, que são as reuniões de Tumor Board, e a elaboração e desenvolvimento dos protocolos padrão de atendimento. Compõe esses CRs de urologia, entre outros CRs, né? O departamento de urologia, cirurgia, oncologia clínica, radioterapia, patologia, imagem, medicina nuclear, enfermagem e toda e qualquer pessoa, departamento e área que esteja envolvida em uma determinada situação. Então, nós vamos refletir esse ambiente, que é um ambiente terciário, voltado para a oncologia, bastante crítico, com resultados de exame, com resultados de diagnósticos, e mostrar como foi a nossa evolução, né? Nós começamos pelas necessidades que a gente já via na literatura no final dos anos 2015, 2016, possibilidades imensas que haviam no PET-PSMA. Nós trabalhamos, então, naquela primeira fase, sintetizando nós mesmos, né? Porque não havia ainda disponibilidade de doses, entre 2017 e 2019, usando geradores. É um processo árduo, difícil, mas resultou em 441 pacientes que serviram para a nossa primeira fase de experimentação, introdução, positivos e negativos dentro do cenário clínico. Nossa segunda fase começou em março, terminou em fevereiro de 21, onde nós recebíamos, naquele momento, doses já prontas de galho PSMA. Isso servia para que a gente pudesse iniciar um aumento de agenda, mas com as limitações que sempre existiram com relação a galho PSMA, a depender do gerador. Essa terceira fase comprometeu mais 406 pacientes, e nós iniciamos, a partir de março de 2001 até agora, uma fase completamente diferente, onde nós podemos agora oferecer agendas durante a semana inteira, de segunda a sexta-feira, podemos oferecer um número de vagas bem maiores, e até agora nós já alcançamos 482 pacientes nesse nível. Então, esses 1.300 e poucos pacientes que correspondem à nossa experiência, eles foram distribuídos, né, principalmente nesses três blocos, né, os blocos iniciais aqui que fazem o uso da nossa própria síntese, depois, durante a pandemia e durante algum tempo, o recebimento das doses de galho, e o último setor, que é o que está mais crescendo pela disponibilidade, a facilidade e a possibilidade de negociação por até os custos menores de dose, da aumento do número desses exames. Então, nós vamos ter aqui, como já foi anunciado, né, 5, incluindo eu, membros desse grupo de CR, Dr. Stênio é o head, Dr. José Augusto é o vice-coordenador, Dr. Henderson, radioterapeuta, Dr. André Marcondes é titular da medicina nuclear, também participa, e eu, que sou responsável pela medicina nuclear, e participo. Eles vão falar suas ideias e suas experiências pessoais, pelo ponto de vista das suas especialidades, no que foi o impacto da introdução dessa metodologia, o PET-PSMA, na nossa prática oncológica. Então, vamos conversar com o Dr. Stênio. Muito obrigado pela atenção. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, em nome do CR da Secamargo. Quero agradecer à comissão organizadora e também a empresa que está organizando esse evento. Você podia colocar para mim, então, está como ZEC, com Z, acho que está como último nome. Realmente, enquanto não sai, a gente pode ir começando. Quando o PET de PSMA apareceu, nos motivou sobejamente, que a gente falou, está acontecendo uma revolução.
Começamos a falar assim, não existe mais recidiva bioquímica, vamos achar metástase de todo mundo, né? Então, ele foi avassalador no começo, e só não foi mais pelo custo. Se fosse uma coisa barata e as operadoras autorizassem, eu acho que não ia ter paciente que não realizaria esse exame antes de qualquer decisão terapêutica. Mas hoje a gente vai aprendendo, então que a gente deve usar com parcimônia, até pela questão de custo também, e ele está indicado na maioria dos guidelines, europeu, etc., nos cânceres de próstata de alto risco. No intermediário desfavorável, que é o Gleason 7, 4+3, existem casos que vão mal, então intermediário desfavorável. Então, em alguns deles, bem selecionados, a gente pode usar. Mas a gente tem que lembrar também do background, a gente opera e irradia esses pacientes há mais de 4 ou 5 décadas. E deve ter centenas, dezenas, milhares de pessoas que eram intermediários favoráveis, tinham oligometástases e foram muito bem com o tratamento local. Então, às vezes, eu não vejo tanta necessidade de pedir para esses pacientes. Está nascendo uma nova indicação naqueles pacientes que você tem suspeita alta de ter câncer, mas a biópsia não consegue encontrar. Então, tem alguns trabalhos sugerindo que o PET na glândula possa ajudar você a encontrar. A outra área muito intensa que o urologista pede muito é na questão do resgate. Você fez um tratamento primário, a prostatectomia radical ou a radioterapia, e o PSA voltou a subir, a doença recrudesceu, e você quer saber se a doença está só na próstata, no caso da radioterapia, e se vale a pena fazer uma prostatectomia de resgate, por exemplo, se vai ter que fazer uma linfadenectomia. Naquele paciente que foi prostatectomizado, você vai avaliar se ele tem doença na loja prostática e ou doença no linfonodo pélvico. Isso está tendo impacto importante, nem sempre no desfecho, mas está ensinando coisas que a gente não imaginava. Eu tenho visto com frequência, depois de prostatectomia, PSA sobe, você faz um PET de PSMA, e a gente acha linfonodo mesorretal, linfonodos que não... A gente está até começando a achar que já era uma via natural e nós que não sabíamos, né? Enfim, e ele vem apresentando algumas opções, os urologistas ficaram muito excitados de fazer linfadenectomia de resgate. Tem a questão do tratamento de oligometástases e tem o que vocês já viram hoje aqui, a questão da teranóstica para doença avançada. Não está... Peraí, agora está. Na doença avançada, de fazer o tratamento através da teranóstica. Então, é um método que ele tem uma acurácia melhor que os exames de imagem axiais que a gente conhece, tem uma pequena dose de radiação, pode impactar no diagnóstico, mas nem sempre você sabe se eles vão mudar muito o desfecho. Então, o que acontece? Está passando ao contrário aqui, só um minutinho. Tá. Então, o que acontece? A gente tem aqui, a gente como urologista precisa começar a aprender de novo, reestadiar os pacientes. Então, isso vem do Promise Trial, que é um TNM que todo mundo conhece, agora é o MI-TNM, né, de imagem nuclear. Então, vocês veem até que no primário aqui da próstata, o mouse não está muito bem aqui, você pode localizar com sextantes, como a gente faz na biópsia. Então, se ele é T1A, T2, T3, linfonodal ou se ele está nos ossos. Então, tem classificações de oligometástase do primário e eles podem até direcionar biópsias no caso de dúvidas. Então, hoje, por guideline, ele é indicado antes do tratamento do doente de alto risco, porque às vezes ele já é metastático, então ele não é mais um candidato a um tratamento local, a prostatectomia ou a radioterapia, mas ele precisa de um tratamento sistêmico. E vocês veem que já nos outros riscos a gente não deve ficar usando. Inclusive, tem esse consenso europeu muito importante aqui, que ele coloca, que vocês estão vendo esse quadro esquerdo que está em laranja, ele pode ser usado em qualquer momento que você está preocupado em descobrir uma metástase, ele não deve ser usado, ele deve ser usado em recorrência bioquímica. E, por favor, não usemos na doença de baixo risco, porque ele traz confusão e traz falso positivo. Um outro problema é quando você inicia hormonioterapia, é descrito um flare. Então, se você dá um análogo LHH, você dá um flare de testosterona, então os receptores ficam meio ávidos no começo, ou mesmo quando você castra direto. Então, o que esse consenso mostra, se você vai iniciar a terapia com antiandrogênios, castração, etc., espere 3 meses até o primeiro exame, porque você pode ter momentos de captação, de flare, e você acha que a doença está progredindo, na verdade é um artefato. Mesmo com as novas drogas, enzalutamida, APA e etc., eles estão nesse local. Esse é um novo uso ainda que está começando, então a gente às vezes faz biópsia, ontem mesmo atendi um sujeito que fez 2 biópsias, está com pirrados 4 e não acha, ele vai fazer a terceira.
Então, o grupo chinês está estudando muito isso é uma novidade até para mim. Eles fizeram um PET PSMA em pacientes que tinham 2 biópsias negativas, aí eles colocam o sujeito em decúbito ventral, aqui é a nádega do paciente, e é uma coisa nova, eles fazem a biópsia transglútea, então, onde captou no PET, eles tiram um fragmento, e principalmente no PSA de 4 a 20, foi quase 3 vezes mais o risco de ser positivo. Então, já está existindo um movimento em você indicar PET para uma lesão que você não acha. Mas, por exemplo, eu tive 2 pacientes pós-rádio que estavam com recidiva bioquímica franca, as biópsias não achavam a doença na próstata, eu pedi um PET e biopsiei os 2 com fusão de imagens no PET, e nenhuma das 2 foi positiva esse ano. Então, também existe o falso positivo. Obviamente, a gente está aprendendo também que horas usar o PET. Na recidiva bioquímica, às vezes o paciente está ansioso, a gente lê os radioterapeutas falam assim, a cada 0,1 de PSA que aumenta, você perde 2 ou 3% de sobrevida. Então, às vezes, ontem mesmo atendi um com 0,21, 0,26. Aí ele já queria fazer o PET, mas custa caro, ele tem uma restrição financeira. Eu falei, vamos fazer o seguinte, espera chegar a 0,30. Eu gosto de fazer de 0,30 e 0,40, porque a positividade vai subindo. Então, a gente tem que aprender a usar, porque às vezes você faz um PET com 0,18, 0,19, você não acha nada. Será que ele não tem doença ou será que a gente fez muito cedo? Então, e nem sempre você muda o desfecho, porque existem vários tipos de recidiva bioquímica. Aquele sujeito que ele falha antes de 1 ano e meio, que ele tem um Gleason 8 ou 10 e que ele duplica muito rápido, esse é um paciente de altíssimo risco, que ele vai pior, né? Então, vocês veem aqui de 0,5, de meio a 1, começa a melhorar muito a detecção. Então, eu tenho particularmente para mim 0,4, mas às vezes o paciente não aguenta esperar, então eu costumo pedir acima de 0,3. E existem já informações, conforme o Gleason maior, conforme o doubling time, por exemplo, quando ele demora mais que 6 meses, mais que 12 meses, só metade é positivo. Quando o doubling time é muito curto, o PSA dobra 3, 4 meses, 90% a 100%. Então a gente está tendo que aprender tudo isso, né, para não indicar de mais ou não indicar de menos esse exame. O André acho que vai mostrar esse trabalho que nós fizemos, foi uma ideia dele, né? Porque tem muita publicação na recidiva do alto risco e o risco intermediário. E de 57, metade não apareceu nada no PET PSMA. Então a gente fica livre para irradiar pelvis, para tratamentos locais, ou até para acompanhar metades dele. Então o impacto foi muito interessante nessa população. E quando ele mostrou doença adiante, ele ajudou na decisão terapêutica e foi surpreendente porque esse trabalho foi aceito de primeira, né? Os revisores gostaram muito, então é uma linha de pesquisa interessante. Mas tem grupo, por exemplo, que mostra que não tem benefício em usar o PET para fazer recidiva bioquímica. E a gente vai aprendendo. Por exemplo, houve um entusiasmo brutal da comunidade urológica de pedir o PET e sair fazendo linfadenectomia de resgate. Só que a gente viu em pouco tempo, de 2015 para cá, que não é bem assim. A gente faz a linfadenectomia de resgate e você controla o PSA aí em 25% a 40% das pessoas e geralmente são 6 meses de controle. Então é uma cirurgia de alto risco, uma cirurgia de alto custo, que um dos argumentos é postergar a privação androgênica. E aí a gente viu também que às vezes acende um linfonodo na ilíaca direita. Você tira 15 e tem um nível abaixo e um nível acima positivo também. Então, alguns fazem linfadenectomia de brilha. A gente aprendeu que não é bem assim. Se você vai fazer, faça inteira, né? E mesmo assim, na nossa experiência inicial, em 30 pacientes, a gente publicou num capítulo de um livro recente, a resposta é curta. Então, aí o mundo já começou a ensinar, essa é uma revisão italiana que ela mostra. O paciente bom para fazer linfadenectomia de resgate, não adianta só ter PET aceso. Ele tem que ter no máximo 2 spots na pelvis, ele não deve captar na cadeia paraórtica retroperitoneal e deve ter um doubling time menor do que 6 meses. Então, e não pode ter um PSA maior que 10. Então, a gente tem que selecionar. O PET ajuda que mais tirar quem não tem que ser operado do que a gente achar quem precisa, né? E a gente usa em momentos muito cruciais. Por exemplo, a gente vê muito idosos de 70 e tantos anos que eles querem ser operados. Eles têm riscos cardíacos maiores e tudo. Então, eu tenho 2 exemplos aqui. Esse paciente tinha 74 anos, um toque endurecido, parecia um T2C, um T3, tinha um 4+3 de Gleason com quase 12 fragmentos em 19. Era um tumor localmente avançado. Eu não estava animado. E ele fez uma ressonância e mostrou uma massa, uma lesão no ramo isquio, à direita, no isquio púbico. Desculpa, a gente fez o PET, porque a família pediu, eu também achei que valia a pena. Fizemos o PET, deu uma lesão no isquio púbico.
E ele era um intermediário desfavorável, um asa 3, que queria ser operado. Eu falei, puxa, para operar o senhor, eu tenho que ter certeza que não tem doença fora da próstata. E a gente fez o PET, deu positivo ali, biopsiamos, guiado por tomo, deu negativo, ele está operado há 2 anos, está muito bem, era um falso positivo. E, na mesma época, um paciente de 75 estava melhor que ele de saúde, queria muito ser operado, mas com glisson 10, um toque duro. E tinha o isco direito também, a massa era palpável à direita. E a mesma coisa, eu biopsiei o isco que o PET mostrou para mim, os dois eram oligometastáticos, né? Mas deu positivo. Então, esse paciente, ao invés de operar, ele fez hormonioterapia com radioterapia na próstata e na lesão isquiática. E existem contrários também. Por exemplo, teve 2 pacientes esse ano aqui que tinham um risco intermediário desfavorável, mas estavam ótimos, eram jovens, excelentes para ser operados. Cintilografia óssea negativa, está no guideline, eu tiro nota 10 na prova. Mas a família queria fazer PET. E a gente faz, né? Pediu. E o que acontece? Um captou no arco costal isolado, não tem nada a ver com a história natural da doença. E o outro captou na espinha isquiática, na crista ilíaca também. Né? Enfim, nós tivemos que atrasar a cirurgia, biopsiar os dois, não era doença. Então, às vezes, pedir o PET numa doença que você clinicamente acha que não precisa, pode ser um bom juízo, mas tem que negociar com a família. Olha, eu conheço o método, eu acho melhor guardar para depois. Né? E já está se mostrando aí que o PET de PSMA pode ser um pouco melhor até em termos de sobrevida no resgate. O grupo Radar 4, que ele preconiza os métodos de avaliar os pacientes resistentes à castração, já começa a considerar, então, Next Generation Imaging como possibilidade futura de selecionar pessoas para fazer tratamentos, como vocês conhecem, teranóstico, eu não vou entrar nisso. Mas a gente está vendo o seguinte, que tem benefícios, tem melhor sobrevida, em quem já foi muito tratado, e no futuro nós vamos ter, talvez trazer para mais cedo. Eticamente, você tem que usar o método depois que falhou quimio e tudo. Quando o paciente vai bem com isso e menos tóxicos QT, cada vez vai chegar mais cedo, até talvez no paciente hormônio sensível. Né? Nós vamos aprender a mexer com actínio. Tem aquela terapia bipolar agora absurda, que no fim da linha, tudo acontece porque não tem testosterona, o receptor de andrógeno está maluco. E tem gente já na Hopkins dando testosterona, porque volta a subir células hormônio sensíveis. Então, sabe lá se no futuro, até a gente não vai fazer isso, e reaplicar alguma radionucleotídeo terapêutico. Obrigado. Muito obrigado, doutor Stênio. Agora, doutor José Augusto Henk Jr., por favor. Obrigado pelo convite, gentil convite aí, Eduardo, poder estar aqui com vocês, junto com o nosso time, e parabenizar o Congresso também pela excelência, a comissão organizadora, pelo sendo do Congresso, pelo menos que eu vi aqui hoje de manhã, muito bom. Bom, a visão do oncologista clínica, que é a minha declaração de conflito de interesse, não tem nenhum para esta aula. Eu diria que o oncologista clínica, nesse cenário, ele está, ao mesmo tempo, abismado pelos resultados que vocês acabaram de ver ao final da manhã de hoje aqui, dos resultados, mas também bastante confuso e assustado de quando ele vai lançar mão ou não desse tipo de estratégia no sequenciamento do tratamento da doença metastática. O PET-PMSA, obviamente, né, que não vou instigar vocês a rezarem, né? Mas o PET-PMSA é uma membrana transmembrânica que é muito expressa em câncer de próstata, mas lembrar que não é só em próstata, também glândulas adrenais e salivares também estão positivas, assim como em alguns pontos de tumores renais também isso pode ser positivo. Como o Stênio já bem disse aqui, no estagiamento desses pacientes, principalmente nos pacientes de alto risco, sem sombra de dúvida, ele consegue melhorar a acurácia com que a gente vai definir o sequenciamento no tratamento desses pacientes na doença loco-regional. Mas para a gente, oncologista clínica, o que interessa é não só mostrar onde é que está a coisa, mas também, ao mesmo tempo, e aí aqui entra o conceito da teranóstica, de também fazer a terapia ao mesmo tempo. É isso, então, desses joguinhos aí, não só achar, mas também matar o bicho em questão, aqui no caso, o câncer. E através do lutécio é uma das maneiras da gente fazer isso, uma vez que ele vai ter a sua ação ali com uma beta-partícula acionando nos pacientes onde tem a captação do PMSA. E a gente viu isso há mais de 5 anos atrás, começaram
seja, os primeiros pacientes de histórias dramáticas de resposta, pacientes já politratados com quimio, hormonioterapia, onde não há mais nada a se fazer, e excelentes respostas como essa, de apagando todas as pontos, caindo, despencando o PSA, e principalmente dos europeus, as experiências já em 2018, aí, com mais de 1.000 pacientes, já falando a respeito da possibilidade do lutécio como uma terapêutica que talvez fosse menos tóxica do que os tratamentos até então considerados convencionais, e naturalmente surgiram então os estudos clínicos que foram amplamente aqui discutidos, principalmente no final da manhã de hoje, os estudos clínicos, que é o que a gente muda a nossa prática clínica. Então, o Visio, que também foi visto aqui, eram pacientes, só lembrando que eram pacientes de castração resistente, metastáticos, que tinham que ter passado por pelo menos um novo agente hormonal e ter falhado a 1 ou 2 taxanos e randomizados, então, ao lutécio, aí, as suas 4 a 6 doses, mais o tratamento padrão, ou apenas o tratamento padrão. A maioria desses pacientes aí acabaram recebendo ou um novo agente hormonal que não tinha recebido antes, ou apenas corticoide, coisas desse tipo. Aqui eu não vou entrar no mérito da discussão dos critérios de exclusão, que tinha que ter, não era qualquer paciente que poderia ser entrado, então 12% dos pacientes foram excluídos por não cumprir aqueles critérios que também já foi discutido na aula anterior, e o estudo foi positivo, ou seja, isso que nos interessa, trouxe um aumento na sobrevida, quando comparado apenas ao tratamento padrão, de 38% na sobrevida desses pacientes, 15 versus 11 meses na mediana de sobrevida desses pacientes. E isso independente se o paciente tinha feito 2 novos agentes hormonais, um novo agente hormonal, uma linha de quimioterapia, 2 linhas de quimioterapia, se tinha recebido rádio previamente ou não, e todas as análises de subgrupos mostraram que o benefício foi superior para quem utilizou o lutécio em comparação ao tratamento padrão. E até dados interessantes, obviamente que são exploratórios, são geradores de hipótese, na avaliação daqueles pacientes que receberam, além do lutécio, também um novo agente hormonal em concomitância, a gente vê aqui claramente esse benefício da concomitância, então, levantando essa hipótese de que talvez fazer o lutécio e também um novo agente hormonal possa ser uma das perspectivas que a gente venha a explorar muito em brevemente. Tentando buscar biomarcadores, que a gente sempre está na busca disso, a captação do SUV, né, a média desse SUV, quanto maior é o benefício. Que a gente pode ver que aqueles pacientes que tinham maior do que o SUV de 9,9, ou seja, 10 ou mais, a sobrevida mediana na casa dos 21 meses. O outro oposto, quem tinha captações medianas abaixo de 5,7, de 14 meses para esses pacientes, e isso através de análise uni e multivariada. Obviamente que tem a sua toxicidade, não é isento de toxicidade. 23% dos pacientes tiveram uma toxicidade especialmente medular, grau 3 ou maior, mas que foram manejáveis com as medidas clínicas disponíveis, mas foi sim mais tóxico do que apenas tratamento padrão. E o estudo Therapy Trial, um estudo de fase 2, que avaliou cabeça a cabeça, quimioterapia com a base Taxel em pacientes que já tinham passado por dose Taxel, que seriam elegíveis para começar uma quimioterapia de segunda linha de químio com a base Taxel, versus o lutécio, aqui também a dose um pouquinho maior, até 6 ciclos para esses pacientes. Aqui é importante salientar que eles também faziam PET FDG e tinha que haver uma concomitância entre a captação do FDG, assim como do PET PMSA, para que o paciente fosse incluído. Cerca de quase 28% dos pacientes não tiveram essa congruência e acabaram sendo excluídos. O estudo mostrou que o cabazitaxel acabou mostrando o resultado inferior ao lutécio. O lutécio, então, promoveu uma maior queda do PSA, de 66% dos pacientes versus 37% da quimioterapia, assim como uma sobrevida livre de progressão em 1 ano desses pacientes, de apenas 3% para a quimioterapia e 19% para quem fez o lutécio, além de mostrar uma taxa de resposta mensurável pelos critérios de RECIST, que ainda não incorporam, como bem dito na aula anterior, o PET como uma avaliação de imagem, de 24% para a quimio versus quase 50% para o lutécio. E, melhor ainda, com a toxicidade, perfil de toxicidade de grau 3 e grau 4, melhor, 33% de toxicidade de grau 3 e grau 4, enquanto que a quimioterapia na casa dos 53%. Em termos de sobrevida global, não houve diferença com a base Taxel ou lutécio, mas lembrar que nesse estudo era permitido, após a saída do estudo, teve crossover, cerca de 30% dos braços que estava recebendo com a base Taxel acabou recebendo na progressão o lutécio, e isso pode ter feito com que não houve benefício em termos de sobrevida global. Mas uma análise exploratória, também buscando biomarcadores, essa análise que foi feita através
da mensuração, então, do SUV, da média do SUV, maior ou menor que 10, para ver se isso era um fator preditivo ou prognóstico, e também, como todo mundo fez a FDG e era concomitante, ao cálculo do volume tumoral metabólico, o MTV, e aqueles que tinham maior ou menor que 200, numa inferência de que quem teria maior FDG captação fosse pior para esses pacientes. O que se viu é que a captação pelo PSMA, especialmente naqueles pacientes que tinham SUV maior do que 10, essa diferença foi claramente superior para o lutécio, 91% de queda de PSA versus 47%, e isso se mostrou não só um fator prognóstico, mas também preditivo da resposta ao lutécio. Assim como que, por outro lado, quando a gente vai para o FDG, ele não está passando, travou. No FDG, a gente só encontrou que, de fato, aqueles pacientes que tinham MTV acima de 200, eles iam pior, mas isso é só um fator prognóstico, é o pior tanto com o lutécio, tanto quanto com o Cabaz-Taxel, ele não foi preditivo como foi o valor da média do SUV do PMSA. De tal sorte que hoje a gente já encontra guidelines internacionais onde já coloca o lutécio naqueles pacientes de castração resistentes metastáticos que já falharam a um docetaxel, uma quimioterapia e a pelo menos um novo agente hormonal como nível de evidência de categoria 1 para o uso do lutécio nesse cenário. Obviamente que outras tecnologias virão muito em breve, como, por exemplo, os alfas emissores, prometendo uma menor toxicidade além do que o lutécio, e que já tem mostrado algumas respostas fantásticas como essa, a gente deve ver estudos nisso. E assim também como o uso em cenário mais precoce, não mais em pacientes de castração resistente, pós-quimioterapia ou pós-novo agente hormonal, mas começam já a surgir estudos de fase 3 usando isso em cenários castração sensível ou até mesmo em adjuvância ou neoadjuvância. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, doutor José Augusto. Agora o doutor Henderson vai dar-nos o ponto de vista da radioterapia dentro desse contexto. Obrigado, doutor. Boa tarde, obrigado. Eu agradeço o convite da participação. E eu acho que o PET-PSMA ele se tornou um amigo próximo da radioterapia, né? Então, foram muitos fatores que acaba que a gente altera a nossa prática clínica baseado no resultado do PET, né? Acho que, considerando no estadiamento inicial, naqueles pacientes que o Dr. Stênio falou, dos pacientes mais avançados, localmente avançados, quando a gente faz um PET, esse PET mostra a doença metastática, a gente acaba mudando já o campo da radioterapia. Então, como a gente seria um tratamento mais agressivo, trataria as drenagens pélvicas, e isso acarretaria mais toxicidade ao paciente, quando o paciente já vem com resultado metastático, diferente dos exames tradicionais, a gente acaba mudando para ou não fazendo a radioterapia de maneira nenhuma, ou no caso de a gente tratar somente a próstata, né, baseado no estudo do Stampede, que mostrou que tratamento local, mesmo em paciente metastático, pode ter um benefício na sobrevida, né. Um outro ponto também que foi importante, uma dúvida que a gente tinha no tratamento da radioterapia, era quanto ao tratamento da pelve, né, dos linfonodos pélvicos. Então, os trabalhos mais antigos, eles faziam o estadiamento desses pacientes com os exames tradicionais, e os resultados dos trabalhos que avaliavam se a radioterapia tinha algum benefício na irradiação pélvica, nunca mostrou um ganho da radioterapia. E o maior problema, talvez não só o único problema, mas um dos grandes problemas era como que esses pacientes eram selecionados para o trabalho, né? E, atualmente, ano passado, saiu um trabalho que o estadiamento era feito com PET, comparando a irradiação pélvica ou não em determinados grupos de paciente, e esse trabalho veio positivo. E a gente acha que um dos grandes motivos de ter vindo positivo foi o estadiamento com PET, né? Então, uma outra coisa importante que tem mudado a nossa prática clínica quanto ao campo de radioterapia também, que a gente faz no tratamento da rádio, né? Então, a gente tinha um campo, quando a gente ia fazer radiação pélvica, principalmente, que era um tratamento pélvico limitado. Então,
com esses novos estudos, a gente está observando que os linfonodos que a gente não tratava nesse campo da radioterapia têm começado a aparecer muito nos exames PET positivos, né? Então, isso fez com que até daqui a algum tempo mudar mais ainda para a gente incluir esses linfonodos mesorretais, né? Um outro ponto importante também é quanto na solicitação do estadiamento pós uma falha da cirurgia, né? Onde que está localizada a doença, né? Então, com o PET, a gente conseguiu localizar com mais precisão onde está essa doença, né? Então, a gente pode fazer um reforço da dose naquelas regiões que foram captantes ao PET. Isso nos exames tradicionais muitas vezes não era possível, porque a gente não conseguia observar, porque às vezes os linfonodos são subcentimétricos e a gente não consegue ver numa tomografia ou numa ressonância, então isso a gente fazia com que a gente não reforçasse a dose naquela região que estava captando, né? Existem estudos que tentam também fazer uma dose de reforço na próstata, naquela região que o PET está captando, né? Então, atualmente a gente faz uma dose, a mesma dose em toda a próstata, mas talvez no futuro, com essas informações do PET, a gente consiga ter uma área específica, aquela área mais agressiva, que a gente consiga fazer uma dose maior, sem causar grandes aumentos de toxicidade no paciente, né? Um outro ponto também é que nesses pacientes oligometastáticos, né, ou pós-recidiva de uma primeira radioterapia ou da cirurgia, a gente pode direcionar mais a radioterapia. Em vez de tratar uma área maior, a gente ser mais específico naquela área de captação do PET, né? Isso é bastante controverso ainda, mas eu acho que talvez no futuro a gente tenha mais dados para a gente conseguir fazer essa irradiação mais localizada, em vez de ser uma área bastante específica, né? E, para finalizar também, ele nos ajudou a classificar os pacientes que são oligometastáticos, né? Que a gente tem sempre uma dificuldade de saber quem são esses pacientes que têm uma doença menos agressiva, mais indolente, e esses pacientes podem ter benefício de fazer uma radioterapia com o intuito de controle local naqueles pontos de metástase, né? Então, uma dificuldade que a gente sempre teve foi de como selecionar esses pacientes, e o PET ajuda muito a gente definir quem são esses pacientes, né? Com certeza. E aí a gente fazendo uma dose direcionada naquelas metástases específicas, talvez isso tenha um ganho, e alguns estudos já mostraram um ganho de sobrevida para aquele paciente, né? Então, por tudo isso, eu acho que a gente, da radioterapia, a gente talvez não consiga mais viver sem o PET, né? Com certeza, foi uma grande ajuda para a gente e está facilitando o nosso trabalho. Um ponto que eu não posso deixar de falar é que nada disso que eu falei aqui se traduziu em benefício clínico, né, em desfecho oncológico, mas talvez isso só seja questão de tempo. Daqui a um tempo a gente consiga ter esses resultados também. Acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Dr. Henderson. Agora o Dr. André Ribeiro vai apresentar para a gente o ponto de vista de medicina nuclear e, na sequência, a exposição dos casos, do primeiro caso da discussão. Bom dia, gostaria de agradecer pelo convite e falar agora um pouco da visão do médico nuclear, né, no impacto da introdução do PET-PSMA na prática oncológica. Vamos lá. Então, como métodos diagnósticos, nós temos hoje em dia os exames convencionais, como a ressonância magnética, tomografia, cintilografia óssea, que eu achei uma analogia, como se os exames convencionais fossem o telescópio Hubble olhando essa nebulosa no universo. Então, tem uma nuvem de poeira com uma estrela lá no centro, né? E essa outra imagem é a mesma nebulosa vista atualmente pelo novo telescópio James Webb, né? Então, aquela poeira a gente consegue ver com muito mais detalhe, e além daquela estrela no meio, a gente consegue ver um monte de outras estrelas ou galáxias em volta ou atrás.
Então, a cintilografia óssea seria o nosso telescópio Hubble, né? A gente consegue ver algumas coisas. Por outro lado, o PET-CT com PSMA, hoje em dia é o nosso James Webb, então a gente consegue ver melhor o que a gente já via, e, além disso, a gente consegue ver mais coisa que a gente ainda não via. Isso aqui só para ilustrar como a gente faz o exame lá no AC Camargo. Então, a gente faz sempre uma imagem centrada na pelve antes do corpo inteiro, com uma resolução melhor do CT, para conseguir olhar esses linfonodos subcentimétricos, que atualmente a gente sabe que podem captar no PET-PSMA, e depois a gente faz uma imagem do corpo inteiro com o CT de baixa dose também. Então, aqui ilustra um pouco, eu gosto de colocar esse gráfico, porque ilustra mais ou menos como que foi a nossa experiência clínica, né, depois da introdução do PET-PSMA. Então, esse gráfico ele ilustra a expectativa que é criada pelo tempo a partir da introdução de uma nova tecnologia, no caso do nosso PET. Então, no começo, depois, a gente viu aquele James Webb, aparece um monte de coisa, a gente chega naquele pico de expectativa, achando que tudo é uma maravilha, tudo é perfeito, né? Mas começam a surgir as dificuldades, né? Uma das dificuldades que a gente já teve foi em relação ao radiofármaco. Então, a gente teve nosso gerador, depois a gente começou a comprar o galho 68, e atualmente a gente faz com o flúor PSMA, tendo uma excelente experiência até hoje com esse radiofármaco. Tivemos também dificuldade em relação ao diagnóstico, então, como o doutor Stênio comentou, a gente começou a ver linfonodos em áreas não habituais de drenagem do câncer de próstata, ali no mesorreto, por exemplo. Áreas de captação em ossos, né? Então, pacientes que, no início, começavam com lesões ali na bacia, vai subindo para a coluna, a gente já começava a ver outras áreas de captações, e isso gerou bastante dúvida no começo, né? Então, a gente chegou naquele vale de desilusão, achando que não era tão perfeito, que era ruim. Mas a gente chegou no amadurecimento. E um dos principais fatores de amadurecimento para a gente foi a interação com os tumor boards, né? Então, com o grupo do CR dos tumores urológicos, muitos casos de PET-PSMA passaram a desencadear discussões de caso no tumor board. E a gente começou a aprender. Nossa curva de aprendizado se deve muito às reuniões que nós tivemos no tumor board. Além disso, os estudos clínicos, relatos de caso, estudos retrospectivos, prospectivos, que foram aparecendo, fazendo com que a gente aprendesse bastante também, né? Então, a gente começou a subir essa rampa de amadurecimento. Um estudo que mostra, né, uma revisão sistemática, uma meta-análise mostrando pacientes em restadiamento, uma mudança de conduta de 54% dos pacientes baseados no exame de PET-PSMA. Esse estudo também é bem famoso, o PRO-PSMA, que mostra pacientes de alto risco antes do tratamento curativo, um estudo prospectivo, randomizado, já mostrando também a sensibilidade maior, especificidade, acurácia maior para o PET em relação aos métodos convencionais. Aqui alguns relatos de caso que foram discutidos, né? Então, a gente começou a ver áreas de captação no PET-PSMA, e esses casos, às vezes, a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, a gente começou a discutir esses casos no tumor board, e esses casos a gente publicou, a gente relatou esses casos. Então, esse é um paciente em restadiamento, uma área focal de captação no húmero esquerdo, foi biopsiado, a gente viu que era só uma displasia fibrosa. Um outro caso também, um paciente estadiando alto risco, uma área de captação difusa no húmero direito distal, foi biopsiado também, não era câncer de próstata. Esse outro caso bem interessante, que na época a gente já sabia que o PSMA podia captar em outros tumores primários, como o pulmão. Esse paciente estava em restadiamento de câncer de próstata, a gente achou esse nódulo, foi biopsiado, era um outro primário de câncer de pulmão, mas o mais interessante é que dentro desse primário de pulmão tinham células do câncer de próstata. Então, era uma metástase do câncer de próstata dentro de um primário de pulmão. Esse aqui é um outro caso também, que agora já tem sido bastante relatado, mas que no começo a gente ficou um pouco em dúvida. Então, uma área focal no baço, com um nódulo esplênico, biopsiado, a gente sabe que hoje em dia é bastante comum essas áreas focais no baço serem hemangiomas. Então, já fizemos galho PSMA, estamos fazendo o flúor PSMA.
Essa aqui só para ilustrar um pouco a biodistribuição normal do material, né? Então, o flúor PSMA ele tem uma biodistribuição, uma via de eliminação, principalmente hepatobiliar, então a gente vê bastante vesícula, vê o fígado. Por outro lado, o galho PSMA ele tem uma excreção renal, né? Então a gente vê bastante o rim, a gente vê bastante a bexiga. Uma diferença entre os SUVs, eu coloquei aqui, a bexiga do galho com SUV de 190 e no flúor de 24. Por que isso tem de importante? A importância é justamente por conta dos pacientes que a gente está restadiando ou estadiando, onde a próstata fica muito perto da bexiga, né? Então, esse era um paciente que estava restadiando um câncer de próstata. A gente vê que o SUV da bexiga é de 8,6. A lesão, ele tinha um espessamento na parede posterior da bexiga, que foi também considerado como lesão da próstata, e a gente vê que o SUV é maior do que da própria urina da bexiga. Além disso, ele tinha uma lesãozinha ali focal também na loja prostática, que a gente consegue ver muito melhor. Então, a relação alvo-BG é melhor com o flúor PSMA nessa região, é o que a nossa experiência, o que a gente tem achado. Tá? Então, aí, a partir desse gráfico, a gente teve o pico da expectativa, o vale da desilusão, subiu a rampa de amadurecimento, e hoje em dia acho que a gente está aí no meio termo, ainda tem bastante coisa para aprender, como o Dr. Rink falou também, mas a gente está no caminho certo. Tem um caso clínico aqui que ele é um pouquinho mais longo, depois tem um segundo caso que é um pouco mais curto, se der tempo a gente pode discutir o segundo. Então, aqui eu vou falando o caso clínico, depois eu vou pedindo a opinião dos nossos especialistas aqui para darem as opiniões. Paciente masculino de 71 anos, obeso, hipertenso, diabético, dislipidêmico. Em 98, isso referido por ele teve um toque retal alterado com PSA inicial menor que 10. Foi submetido à prostata radical, isso em outro serviço ele ainda não tinha vindo para o AC Camargo. Era um adenocarcinoma Gleason 6, 3+3, menos de 5% da amostra cometida, invasão perineural, invasão angiolinfática positivas. Em 2008, ele apresentou uma recidiva bioquímica, já aparecendo com PSA de 1,97. Foi prescrito para ele goserelina, ainda não tinha chegado no AC. A partir de 2016, ele vem para o nosso departamento, e em abril ele está com o PSA de 0,16 e vai subindo o PSA dele até setembro de 2016, 1,34, com um cálculo de PSA doubling time de 5,7 meses. Novembro de 2016, ele faz um restadiamento com ressonância de pelve, onde foi vista uma lesão nodular na loja prostática, não tinha linfonodomegalia nesse momento. Fez um PET externo, nessa época a gente ainda não fazia o PET, teve uma intensa captação na loja prostática, concordante com aquela área da ressonância, e, além disso, foram vistos linfonodos ilíaco interno esquerdo e ilíaco externo esquerdo, cada um com SUV de 3,9. Tá? Foi biopsiado esse nódulo na loja, diagnosticado um adenocarcinoma prostático Gleason 9, 5+4, no tecido fibromuscular, com expressão focal de marcador neuroendócrino. Tá? Proposta no caso, como se fosse um tumor board, a gente abre o caso do tumor board com uma proposta a ser discutida, seria, por exemplo, radioterapia de resgate com hormonioterapia. Queria saber do Dr. Anderson, como que, se o PET com essa captação em linfonodo muda alguma coisa da radioterapia, o hormônio, a gente sempre associa o hormônio, como que funciona essa parte da radioterapia baseado no PET que foi descrito. Então, como o PET, mostrando a captação em linfonodo, a gente não tem dúvida de incluir a radioterapia, tratar os linfonodos também. Inclusive, como eu falei, esses linfonodos captantes, a gente faz um reforço de dose, isso parece ter um benefício clínico do paciente no futuro, a gente ainda não tem, mas talvez isso traga desfecho oncológico melhor de a gente reforçar esses linfonodos que foram PET captante, né? Acho que o hormônio, acho que o Dr. Rink pode comentar mais do... Acho que aqui é importante saber se ele estava na vigência, né, da hormonioterapia, que ele estava na vigência de gozerelina, ou se ele já estava ou se ele tinha abandonado esse uso externamente. Isso é um ponto importante para saber, porque um paciente que está na vigência da hormonioterapia, da castração, e
mesmo na vigência da castração, ainda assim consegue tem progressão da doença, esse é um cenário pior. A gente está falando de um cenário já de paciente de castração resistente, aonde as terapias loco-regionais começam a ser mais discutidos o real impacto nesse paciente, se esse paciente não deva ser discutido com ele a troca ou a inserção de um novo agente hormonal, de uma nova estratégia terapêutica sistêmica nesse paciente, num cenário de paciente que vinha em uso de castração e, a despeito disso, teve a progressão da doença. Então, esse paciente fez a radioterapia de resgate com hormônio, e incluiu as cadeias linfonodais, como o Dr. Anderson falou, no campo de radioterapia. Então, em maio de 2017, ele terminou a rádio, o PSA pós-radioterapia foi 0,05, com a testosterona menor que 2,5. Só que menos de um ano depois, ele já evolui com o PSA de 4,8, uma testosterona menor que 2,5. Fez um novo PET-PSMA, nesse momento já lá conosco, onde foram evidenciadas linfonodomegalias agora ilíaca comum à esquerda, com SUV alto, SUV de 17,9, e uma ilíaca interna direita, também com SUV alto de 10,7. Tá? Nesse momento agora foi proposta a enzalutamida para esse paciente, baseado nesse resultado. Doutor, esse tratamento já sistêmico, né? Num paciente já que progride a doença no cenário de castração existente, o uso de novos agentes hormonais trazem benefício. Então, hoje em dia, no tratamento da doença sistêmica, num paciente que ainda é castração sensível, no mínimo ele deve receber a bimodalidade, chamando de bimodalidade a castração e um novo agente hormonal, a enzalutamida, a apalutamida, enfim, um novo agente hormonal, ou até mesmo a quimioterapia. Ou naqueles pacientes que têm um alto volume de doença, aí nesses pacientes, além da bimodalidade, talvez a gente já comece a discutir a questão da trimodalidade, de oferecer químio, um novo agente hormonal, além de colocar o tratamento sistêmico para esses pacientes. A escolha ou não depende daí das comorbidades, ou expectativas, toxicidades e, no nosso país, a questão do acesso das combinações. O paciente continuou seguindo com PSA, então, quando ele começou a fazer enzalutamida, ele estava com o PSA de 0,98, e o PSA dele já foi subindo a partir de 2019, julho de 2019, outubro, 5,3 já com o PSA doubling time bem curto, né? Um PSA doubling time de 4,5 meses. Fez outro PET-PSMA, então, depois desse doubling time curto, em outubro de 2019, e aí, com surgimento de linfonodos já abdominais, paracavais, linfonodos pélvicos, ilíaco interna direita, surgimento de linfonodomegalia ilíaca comum à direita, então o paciente progrediu do ponto de vista de imagem. Nesse momento agora, quimioterapia, docetaxel para esse paciente, provavelmente se tornou castração resistente, né, doutor? Já vinha, como cenário de castração resistente, na vigência de um novo agente hormonal, no caso a enzalutamida, e progressão da doença. Se trocar por um outro agente hormonal, a gente tem dados mostrando que as taxas de resposta são plásticas em 10% de cair PSA, mas sem nenhuma comprovação de benefício na sobrevida. Existe uma teoria capitaneada pelo grupo da Johns Hopkins, onde que você tentar inserir a quimioterapia nesse momento, para esse paciente, você pode restaurar clones que ainda possam ser, no futuro, voltar a ser sensíveis à hormonoterapia. Então, a questão de você nunca sair de um novo agente hormonal e ir direto para um novo agente hormonal, você tentar inserir entre esses novos agentes hormonais um outro tipo de terapêutica, como, por exemplo, quimioterapia para esse paciente. Queria só perguntar para o doutor Stênio, esse tempo de duplicação do PSA, ele é muito curto, 4,5? O que é um doubling time muito curto? O PSA ele vai evoluindo tanto no paciente que não tem câncer como aquele que tem câncer. No pessoa normal, ele pode subir até 0,4 ao ano. E, em geral, quanto mais rápido o PSA, os níveis se elevam, ou seja, o tempo da duplicação dele, pior é o prognóstico, em todos os cenários. Então, por exemplo, aquele paciente que ele teve uma recidiva bioquímica e o PSA doubling time é maior que 15 meses, ele vai levar 10, 20 anos para algum problema, você pode não tratar. No outro extremo, um paciente que dobra em 3 meses,
ele é muito grave. Então, há uma divisão hoje, o paciente que dobra abaixo de 10 meses, e se ele tiver um score de Gleason alto, como esse paciente tinha, tiver recidivas precoces, como esse caso tinha, né, ele é considerado até o fenótipo letal. Então, ele é mandatório tanto na recorrência bioquímica como no paciente metastático. E esse paciente, ele fez a cirurgia, levou quase 15 anos para falhar, mas na hora que ele falhou, ele já falava com o double time de menos 6 meses, que é absolutamente péssimo prognóstico para ele com qualquer terapêutico. E por isso que ele respondia um pouco e falhava. E agora, então, que ele ele passou por resgate, passou por hormonioterapia de nova geração, que é muito eficaz. E ele falhou muito cedo. E agora ele já fez o docetaxel e está com o doubling time muito curto, isso mostra que é um prognóstico muito ruim para ele. O paciente continuou com a elevação do PSA na vigência da químio, foi incluído num protocolo de estudo com combinação de pembro e olaparib, teve que sair do protocolo após progressão clínica e bioquímica, então é um paciente que constantemente progredia, né? Em outubro de 2021, ele saiu do estudo já com um PSA de 87. Em outubro de 21, ele fez outro PET-PSMA, paciente que seguiu bastante com o PET, múltiplas linfonodomegalias abdominais, aí surgiu um linfonodo torácico infraclavicular, agora com uma lesão óssea, só agora apareceu uma lesão óssea na escápula esquerda, com 3,8, e aqui as imagens. Então, um bloco linfonodal paraórtico, linfonodo na região ilíaca também, o linfonodo infraclavicular à esquerda, uma lesão óssea na escápula. A proposta nesse momento, depois do docetaxel, foi o lutécio PSMA. Então, o paciente fez 4 doses, terminando em maio de 2022, e a gente dosou o PSA do paciente depois de cada ciclo. Então, depois do C1, ele já reduziu o PSA dele para 21,62. Na segunda dose, já para 4. Na terceira, 1,23, até que chegou em 0,89 depois do 4º ciclo. Uma resposta excelente. As imagens pós-dose, no abdômen, a gente até não consegue ver muito bem aquelas lesões linfonodais captando, mas aqui na região da infraclavicular esquerda, a gente vê a redução da intensidade da captação nos ciclos subsequentes. Então, depois do último ciclo da 4ª dose, a gente não observou mais nenhuma área de captação pelo PET-PSMA. Então, os linfonodos, o torácico já não aparecia, na escápula também não tinha captação, as áreas linfonodais no abdômen reduziram de dimensão e não captavam mais o radiofármaco. Então, uma resposta muito boa. A partir daí, a gente decidiu, baseado no estudo Vision, fazer mais 2 ciclos de lutécio. Só que, nesse momento, o paciente, como já era um paciente bem desfavorável, ele acabou progredindo, né? Então, aqui no crânio, a gente vê uma nova área de captação. A gente fez um SPECT-CT de pós-dose, viu que estava realmente na região frontal direita. E ele fez um novo PET, mostrando reativação daquelas lesões que tinham desaparecido no crânio, no abdômen, novas lesões ósseas no ilíaco direito, por exemplo. E aí a questão, o que dá para fazer agora? Se alguém tem alguma opção terapêutica, o que a gente poderia fazer para ele agora? Do ponto de vista de medicina nuclear, a gente sabe que o actínio pode ser que tenha uma resposta em pacientes que, depois que progridem ao lutécio, o actínio pode ser que tenha uma resposta boa. Agora, do ponto de vista da oncologia... É um desafio. Parece que o actínio é melhor, mas não sei se é disponível, né? E dá secura de glândula salivar. Agora, se ele respondeu tão brilhante, será que se fizer um FDG agora, vai acender outra coisa? Quem sabe? E responder a um re-challenge, um redesafio, reexposição a QT? Acho que o Zé... Ou esse é o doente que está se falando hoje de repor testosterona, mas sem entusiasmo também, é coisa muito inicial, né? É um cenário bastante desafiador, né, nesse momento, e a gente não tem claras evidências a respeito do que pode, de fato, aumentar a sobrevida desse paciente nesse cenário, né? Se a gente lembrar, ele já foi exposto a um novo agente hormonal, ele já foi exposto a docetaxel, participou de um protocolo de pesquisa que usava a imunoterapia, que é isso que é o pembrolizumab, junto com o olaparib, que é o inibidor da PARP. A gente tem aprovação para aqueles pacientes que são portadores de alterações dos genes de reparo, que pode
terem 30% dos pacientes metastáticos. No estudo, usava isso independente do status, com a tentativa de, ao incutir um defeito na maquinaria de reparo da célula do tumoral, você fazer com que ela expresse mais antígenos e, com isso, possa, junto com a imunoterapia, se tornar um tumor quente, um tumor frio e um tumor quente que venha responder. Esse estudo, no entanto, foi negativo. Semana passada acabou de ser apresentado na ESMO, o estudo foi negativo, não conseguiu mostrar o embasamento expressivacional. Então, para esse paciente, a gente não tem muito para onde fugir, do termos de tratamento sistêmico. Sobra para ele não viu cabazitaxel, quimioterapia que não foi vista, e que foi testada nesse cenário de pacientes que tinham falhado ao docetaxel, mas obviamente que não vai replicar o dado do estudo, porque no estudo os pacientes não tinham sido amplamente expostos. Posso ainda, um novo agente hormonal, a biraterona, pode ser discutido, mas um quanto agora você oferecer a biraterona vai resgatar um paciente que lá atrás já foi feito enzalutamida, é pouco provável que isso aconteça. Terapêuticas como essa questão de você dar uma dose alta de testosterona para estressar esse receptor e fazer voltá-lo a responder à hormonioterapia. Tem sido alguns estudos, um estudo chamado Transform nos Estados Unidos, que tem avaliado esse tipo de papel, mas são pacientes que não tenham dor e cujos os locais de progressão, se tiver uma progressão, não coloquem esse paciente em risco. Então, é bastante desafiador. Obrigado, doutor. Então, era esse o caso. Queria agradecer pela participação de todos. Doutor Eduardo, para encerrar. Obrigado a todos os palestrantes. Eu acho que uma contribuição muito boa para a gente poder ver por outras óticas, né? Quer dizer, na vida real, no dia a dia. Muito obrigado a todos da atenção e até mais.